nazistas comiam criancinhas também? Não, eles roubavam. Meu nome é Eliane e o vídeo de hoje é sobre nazistas, sequestros e o Monteiro Lobato. Vamos começar com os nazistas, né? Então, o que é o nazismo? O nazismo, ou o nacionalsocialismo alemão, ou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, foi um movimento político, né? Um partido político que se desenvolveu na Alemanha no entreguerras. Ele foi criado a partir de um partido político que já existia, que era o Partido dos Trabalhadores Alemães, conhecido na Alemanha pela sigla DAP. No início, o DAP, ele tinha algumas ideias, né, bem voltadas para a lógica do sindicalismo, para a lógica dos trabalhadores operários na Alemanha. Logo, lá ainda DAP, a gente pode falar sim de algumas características mais à esquerda. A partir do momento que o DAP se transforma em nazi, a gente começa a perceber dois grupos claros dentro do partido nazista. Um grupo com um viés mais à esquerda e outro grupo com um viés mais à direita. Com o tempo, esse grupo com viés mais à direita começa a se reforçar dentro do partido nazista. Até porque a gente tem que prestar muita atenção em um dos termos, né, desse Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E o termo que mais pesa aí é o nacional, ou seja, o caráter nacionalista do partido. Quando o partido nazista chega ao poder, ele começa a fazer alianças e acordos com a burguesia e os capitalistas, até porque eles precisavam de dinheiro, né, e quem é que tinha dinheiro? Esse grupo de pessoas, né? Industriais e por aí vai. Essa ala mais à direita acaba se fortalecendo muito dentro do partido. Com o tempo, as alas mais à esquerda começam a ser suprimidas e até que, por fim, são expulsas do partido. Quando o nazismo ele chega, né, fortalecido no final dos anos 30, ele é um partido de extrema direita nacionalista. E as alas mais à esquerda, que existiam lá nos primórdios, já não podem mais ser consideradas. Quando a gente fala que o foco é o nacionalismo, é porque a base, aquilo que unificava todo mundo, era a ideia de que quem é alemão, né, de raça ariana, era superior aos outros povos e, portanto, tinha que haver um reforço dos ideais nacionalistas e raciais para que a população voltasse a ter orgulho de ser quem era, voltasse a ter orgulho de ser alemão. O nazismo ele é inspirado também no fascismo, então toda a lógica política e econômica do nazismo vai buscar suas bases lá no fascismo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre fascismo, assista o vídeo anterior, Fascistas, Espiões e o Irmão do Getúlio. Os nazistas, eles também vão partir da lógica de perseguir tanto o mercado liberal, né, os países ligados ao mercado liberal, quanto os comunistas. Mas eles vão colocar uma coisinha a mais aí, eles vão culpar os judeus por tudo isso. Né? Os judeus, eles acabam se tornando um grupo que une essas duas coisas. Por quê? Marx é de origem judaica, embora a família tenha se convertido ao protestantismo, ele tem raízes judaicas e, portanto, os judeus seriam a base do comunismo. Por outro lado, os judeus tradicionalmente são ligados ao mercado financeiro, a empréstimos, a bancos, e isso acaba os conectando também no liberalismo econômico, que também é uma outra coisa que os nazistas perseguiam, ou seja, os judeus juntam as duas coisas que os nazistas consideravam os grandes problemas econômicos, sociais e políticos daquela época. Inclusive o termo problema judeu, né, foi algo que norteou boa parte das práticas dos nazistas durante o desenvolvimento, né, do partido, depois com as decisões já governando a Alemanha até o final da Segunda Guerra Mundial. Mas isso tudo veio da cabeça dos alemães? Não. Entre o final do século XIX e início do século XX, havia uma pseudociência porque a ciência séria atual não considera aquilo como ciência, chamada eugenia. A eugenia é desenvolvida por um cara chamado Francis Galton, que era primo do Darwin, mas o Darwin não concordava com as ideias do Galton. Importante entender isso. O Francis Galton, ele começou a avaliar diferentes características raciais, doenças hereditárias, entre outras coisas, e criou, né, esse termo chamado eugenia. A eugenia é parte da lógica de que exista grupos raciais superiores a outros grupos raciais. Ou seja,
né? Existiriam ali pessoas mais fortes, intelectualmente superiores, mais saudáveis. Os alemães abraçaram a eugenia como base ideológica do partido. Tá aí a lógica do nacionalismo completamente relacionada com isso. Um dos caras do partido nazista que mais se empolgou com a ideia de eugenia foi o Heinrich Himmler. Heinrich Himmler era um dos braços direitos do Hitler e responsável pelo Holocausto, dentre outras coisas. Uma dessas, dentre outras coisas, era um programa chamado Lebensborn. O programa Lebensborn era basicamente um programa destinado a criar mais indivíduos de raça pura ariana. Essa raça pura ariana era a ideia meio mitológica, meio contos de fadas, meio pira mesmo, de que existiam lá uma suposta tribo original europeia que seriam os árias. E eles acreditavam que os germânicos, né, o grupo germânico, descendesse ou fosse os mais próximos possíveis desses árias. E, portanto, eles seriam uma raça superior. Para o Heinrich Himmler, não era suficiente só eliminar os indesejados, né? Você já deve ter ouvido falar de Holocausto, a gente não vai se deter a isso nesse vídeo. Mas também era importante estimular o nascimento de desejáveis. Então, se eu quero povoar o mundo a partir de uma raça superior, eu não posso pensar só em eliminar a raça inferior na ideologia deles. Eu preciso incentivar o nascimento de mais pessoas dessa raça superior. Daí o programa Lebensborn. Basicamente dizia respeito a incentivar que pessoas de sangue ariano tivessem mais filhos. Inclusive sabe-se do caso de mulheres que recebiam até medalhas por ter mais do que 4, 5, 6 filhos. O programa Lebensborn, ele era polêmico e inclusive chamou a atenção de algumas esferas da sociedade, como a igreja, que começou a criticar o programa por causa do incentivo de gravidezes. O governo incentivava a gravidez mesmo fora do casamento. E o programa Lebensborn e as casas Lebensborn, aqui tem um exemplo de uma delas, era inclusive acolher mães solteiras, né, que tenham engravidado em quaisquer circunstâncias que fosse. O governo dava um lugar seguro com comida, atendimento médico e uma série de coisas para que essas mulheres tivessem os filhos. Muitas vezes esses filhos não ficavam com essas mães e eram cuidados no programa Lebensborn como crianças superiores especiais do Estado. Tinha até uma cerimônia muito esquisita, uma espécie de batismo nazista. Aqui tem uma foto disso. Mas a ideia do Himmler de povoar todos os territórios ocupados com o sangue puro ariano não estava funcionando. Talvez você já tenha ouvido falar do boicote das mulheres, né, às gravidezes durante a Segunda Guerra Mundial. As mulheres começaram a se negar a engravidar e tentavam evitar ali, de todas as formas que eram possíveis a elas, né, que os maridos partissem para a guerra enquanto elas estivessem grávidas. E então o que o Himmler decide fazer, já que as mulheres estão se negando a engravidar? Ele decide roubar criancinhas pela Europa. Sabe-se que pelo menos 500 mil de crianças foram roubadas nos territórios ocupados pelos nazistas. Elas eram encaminhadas para exames médicos de pureza racial e, assim que eram consideradas aptas, eram tiradas dos seus pais, dos seus familiares e encaminhadas para centros Lebensborn e algumas posteriormente para adoção. O caso dessa senhora aqui, chamada Ingrid von Oliafen, que nasceu Erika Matiko, filha de partisãs iugoslavos, é um desses casos. Considerada uma criança com características arianas, mesmo em um país eslavo, ela é encaminhada para uma Lebensborn aos 9 meses de idade, posteriormente adotada por um oficial nazista e pela sua esposa, que não podiam ter filhos. Milhares de crianças tiveram dificuldades para encontrar os pais biológicos, muitas não encontraram. Algumas acabaram ficando com os seus pais adotivos, mas todas elas cresceram como vítimas, mesmo sendo consideradas crianças superiores. Quase todas elas têm problemas emocionais graves e dificuldade de conseguir encontrar uma identidade própria e um lugar no mundo. Essa obsessão por encontrar uma raça pura e crianças perfeitas levou os nazistas, inclusive, a fazer uma série de propagandas, dentre elas concursos de beleza para eleger o bebê ariano perfeito. Num desses concursos de beleza do bebê ariano perfeito aconteceu uma coisa muito irônica. Essa senhora aqui, chamada Hesse Teffet, ela foi esse bebê aqui, considerado o bebê ariano perfeito em um concurso de fotografias que foi feito pelo governo nazista na Alemanha. Acontece que ela era judia.
O que aconteceu foi que o fotógrafo que fotografou ela a pedido da mãe encaminhou a fotografia, segundo ele mesmo, pra tirar uma com a cara dos nazistas. E acabou funcionando. A foto foi doada pela Hesse, que hoje é professora nos Estados Unidos. E o Monteiro Lobato? Aonde que entra o Monteiro Lobato nessa história toda? Antes da gente chegar no Monteiro Lobato, a gente precisa entender a eugenia no Brasil. Sim, o Brasil também importou a pseudociência do Francis Galton. Na verdade, é importante a gente entender que naquela época, final do século XIX, início do século XX, era muito difícil separar eugenia das ideias de higiene e de saúde pública. Tava tudo muito misturado. Isso só foi ficar evidente mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, com as denúncias de atrocidades feitas pelo nazismo. Antes, tudo estava muito nebuloso ainda. E a Sociedade Médica Brasileira abraçou a eugenia como uma ciência propriamente dita, até porque ela era vendida naquela época como sendo. O principal nome da eugenia no Brasil era um médico chamado Renato Kell. Segundo Renato Kell e outros médicos e figuras importantes do Brasil na época, todos os problemas do Brasil giravam em torno dos negros e da miscigenação no Brasil, como se fosse uma praga genética que corrompia a nação e dificultava o crescimento. A principal característica da eugenia no Brasil é o racismo contra negros. E isso fica evidente desde os primeiros escritos do Renato Kell. Segundo ele, era necessário branquear a população brasileira. Nos anos 20, inclusive um dos presidentes da República, Arthur Bernardes, seduziu pela eugenia e fez várias promessas de implantação da Sociedade Eugênica de São Paulo, criada em 1918 por Roberto Kell e vários outros médicos com largos elogios da mídia e da alta sociedade paulistana. Algumas coisas realmente aconteceram, principalmente do ponto de vista da saúde pública, e é importante a gente separar os lados positivos dos negativos dessa questão ali, né, da eugenia e do saneamento. Sabe o concurso de bebê perfeito que eu acabei de citar lá dos nazistas? Então, no Brasil também aconteceu uma coisa parecida. Em 1929 foi feito o concurso de eugenia, em que o bebê eugênico seria premiado. No caso, este bebê aqui. A ideia era incentivar as famílias a terem crianças cada vez mais bonitas, saudáveis e, obviamente, brancas. Nas artes também havia bastante incentivo a essas ideias racistas de superioridade racial da sociedade eugênica. Dentre um dos amigos de Renato Kell, que se correspondia frequentemente com o médico eugenista, está um dos nomes mais conhecidos da literatura nacional, Monteiro Lobato. Ele era advogado de formação e trabalhou como promotor, mas depois que recebeu uma fazenda de herança do avô, se dedicou a isso e com o dinheiro da fazenda conseguiu viabilizar os seus planos como escritor. À frente da Revista do Brasil, Monteiro Lobato, inclusive, publicou vários estudos da Sociedade Eugênica de São Paulo e foi bem importante para criar uma publicidade em torno dos ideais eugenistas no Brasil. Em 1914, Monteiro Lobato cria uma personagem muito conhecida pelo brasileiro e que acaba sendo muito utilizada por ele mesmo e pela CESP como a referência daquilo que não deve mais existir, o Jeca Tatu. O Jeca Tatu é a representação do brasileiro pobre, doente, preguiçoso, sem vontade. E é essa figura que os eugenistas e o próprio Monteiro Lobato pregam que tenha que acabar de existir no Brasil. Segundo eles, é isso que fazia com que o Brasil não desse certo. Em 1940, Monteiro Lobato redimiu o seu Jeca. O Jeca foi curado. E como que o Jeca foi curado? Tomando biotônico Fontoura. Em uma aliança entre Monteiro Lobato e Cândido Fontoura, o Jeca, o responsável pelos problemas do Brasil, tomou o biotônico. E tomando o biotônico, todos os problemas do Jeca foram resolvidos e, inclusive, ele se tornou fazendeiro e trabalhador. A lógica da eugenia, no sentido de não se preocupar com as questões sociais e econômicas e responsabilizar as questões físicas e raciais por todos os problemas, fica muito evidente nessa redenção. Ou seja, precisamos buscar na ciência e na medicina um problema. Ninguém parou para pensar se talvez aquele Jeca tivesse tido acesso à educação ou tivesse tido acesso a mais estruturas sociais que lhe desse um mínimo de condições para se desenvolver, se ele não teria se redimido de outras maneiras. Mas o Jeca não foi a única personagem que evidenciou a ideologia eugenista do Monteiro Lobato.
Na verdade, um livro do Monteiro Lobato que é muito pouco conhecido, chamado O Presidente Negro, é uma distopia que se passa nos Estados Unidos em 2228. Nessa ficção científica futurista, Monteiro Lobato parte de um contexto de eleições presidenciais nos Estados Unidos, em que 3 candidatos concorrem à Casa Branca. O candidato dos homens, a candidata que representa as mulheres e um candidato negro. Acontece que os homens e as mulheres começam a se dividir, e se dividindo, os brancos se enfraquecem. Assim, dividindo os votos do candidato homem e da candidata mulher, acaba que os negros se fortalecem e todos, homens e mulheres negros, votam para o candidato negro, que acaba vencendo as eleições para a Casa Branca. Na narrativa do livro, os brancos percebem a burrada que fizeram e se unem. Assim, o presidente negro é morto ainda antes de assumir. O candidato homem branco acaba vencendo as eleições, ocupa a Casa Branca e então começa uma ampla política de eugenia que envolvia esterilização dos negros. Assim, os Estados Unidos conseguem finalmente acabar com o problema negro, usando da eugenia, a mais moderna e confiável ciência para melhorar a sociedade. Esse livro é bem pouco conhecido do Monteiro Lobato, mas é bem fácil encontrar referências a ele em artigos, na internet que falem sobre eugenia e relacionem ali com o Monteiro Lobato. No final das contas, a gente acabou ouvindo falar aqui do problema judeu e do problema negro, né? Na verdade, o único problema nessa história toda é a gente viver numa sociedade que de tempos em tempos começa a acreditar que existe algum problema que não seja racismo e discriminação entre grupos. Espero que vocês tenham gostado. Todas as referências desse vídeo estão aqui no box de descrição. E vai lá no Instagram que eu vou fazer lá vários videozinhos curtos com resenhas de todos os livros que foram utilizados aqui nesse vídeo. Tchau!